Você já sentiu que a vida, às vezes, parece um filme repetido? Que você conhece a cena, prevê o final e, mesmo assim, tropeça na mesma pedra. Não me diga que isso é obra do acaso. Não, é mais profundo que isso. É hora de encarar uma verdade que pode doer. O problema não está no mundo, no destino ou nos astros. O problema está dentro de você. Pare. Respire. Olhe para dentro. Quantas vezes mais você precisa cair para entender que não é a pedra o problema, mas a maneira como você escolhe caminhar? Hoje, vou te contar uma história que pode transformar a forma como você encara seus erros. Fique até o final, porque a última lição pode mudar tudo. Em um vilarejo à beira-mar, vivia Joaquim, um jovem carpinteiro conhecido por suas mãos habilidosas e seu coração teimoso. Ele fazia móveis tão belos quanto resistentes, mas tinha um defeito: não ouvia ninguém. Para ele, seus erros eram apenas obstáculos a serem ignorados, nunca aprendidos. Um dia, um comerciante rico chegou ao vilarejo em busca do melhor carpinteiro para construir um barco. Não era qualquer embarcação, mas uma que enfrentasse as fúrias do mar aberto. Joaquim, confiante em si mesmo, aceitou o desafio sem pestanejar. Durante semanas, trabalhou arduamente, mas recusou-se a ouvir os conselhos dos pescadores experientes. "Eu sei o que estou fazendo", dizia ele, com o peito inflado de orgulho. Finalmente, o barco ficou pronto. Uma obra-prima aos olhos de Joaquim. Mas, quando o comerciante navegou, foi surpreendido por uma tempestade. O casco, tão belo quanto frágil, partiu-se ao meio. O comerciante, furioso, exigiu que Joaquim reparasse os danos. Foi nesse momento, envergonhado, que Joaquim decidiu algo diferente: ouvir. Pela primeira vez, ele abriu mão do orgulho e aceitou as críticas dos pescadores. Descobriu que o erro estava em ignorar a pressão das águas, o tratamento da madeira, a sabedoria daqueles que conheciam o mar. Ele começou de novo. Incorporou as lições aprendidas, reforçou cada detalhe, tratou a madeira com cuidado, e meses depois, apresentou um novo barco. Desta vez, a embarcação resistiu às ondas e chegou em segurança ao seu destino. O comerciante, impressionado pela humildade de Joaquim, não apenas o recompensou, mas o recomendou a outros. Joaquim aprendeu uma lição valiosa: o orgulho constrói barreiras, a humildade constrói pontes. Cada barco que ele fazia a partir daquele dia não era apenas funcional, mas carregava uma história de erros transformados em aprendizado. Quantas vezes mais você precisa tropeçar na mesma pedra para perceber que o problema não é ela, mas o modo como você escolhe caminhar? Errar é humano, mas aprender com os erros é o que nos faz crescer. Antes de começarmos com as lições que podem mudar sua perspectiva, deixe-me perguntar: você está pronto para mudar o roteiro do seu filme? Se esse conteúdo ressoar com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Afinal, a jornada para o aprendizado começa com o primeiro passo: tropeçarmos na mesma pedra. Já parou para refletir sobre por que continua se repetindo, tropeçando nas mesmas falhas? Parece uma constante no seu caminho, não é? Mas, e se eu te dissesse que a culpa não está nas circunstâncias, nem no acaso da vida? O maior responsável por essa repetição está dentro de você, escondido em seus próprios padrões. Hoje, vamos explorar um aspecto que pode transformar a maneira como você enxerga seus erros. Não se trata de azar, nem de força do destino. Trata-se de um padrão, um ciclo que se mantém firme até que você perceba a raiz de suas escolhas. Imagine-se numa floresta escura, onde o caminho parece impossível de seguir. Você cai várias vezes, mas ao tentar novamente, se vê tropeçando nas mesmas raízes. Por que isso acontece? A resposta é simples: você está tão envolvido na frustração das quedas que não percebe o que está na sua frente. Está tão preso ao processo de tentar seguir em frente que não vê o que está te impedindo. Os estoicos nos alertam sobre isso.
A verdadeira prisão está na nossa falta de reflexão. Repetimos os mesmos erros porque não paramos para analisar nossas decisões. Para quebrar esse ciclo, o primeiro passo é olhar para dentro e se perguntar: asterisco, por que estou fazendo isso? O que preciso entender e mudar? Asterisco. 2. As más decisões. Você já se pegou repetindo a mesma escolha errada, mesmo sabendo que não era a melhor para você? É como se o mesmo erro se tornasse uma parte de quem você é, não importa o quanto se prometa mudar. E aqui está uma verdade desconfortável. Não é o destino ou as estrelas que conspiram contra você. O seu cérebro, muitas vezes, é o maior sabotador. E o mais curioso, ele repete esses padrões porque está programado para procurar conforto. Nosso cérebro ama a repetição e prefere o conhecido, mesmo quando ele não é bom. Isso é o que chamamos de homeostase psicológica. Imagine tentar fazer uma receita que já deu errado antes, mas ainda assim você insiste. O seu cérebro busca se justificar para evitar a sensação de que errou, e assim, você acaba repetindo os mesmos erros. A boa notícia é que há uma maneira de mudar esse ciclo. Os estoicos nos ensinam que não importa o que nos acontece, mas como escolhemos reagir. O poder está na nossa reação. Para escapar dessa armadilha mental, é preciso reconhecer os padrões, fazer uma pausa consciente e substituir os hábitos automáticos por ações mais saudáveis. Lembre-se, o primeiro passo para a mudança é a conscientização. Comece a questionar suas escolhas, reconheça quando está repetindo velhos hábitos e, aos poucos, mude o rumo. 3. Pare de culpar o universo. Você já se pegou pensando que o universo está contra você, como se cada erro fosse uma conspiração? É fácil se sentir assim quando as coisas não vão como o esperado. Mas a verdade é dura. O problema não está lá fora. O problema está em você. Quando você continua culpando as circunstâncias, o destino ou o azar, fica preso em um ciclo que não vai te levar a lugar nenhum. A questão é que, muitas vezes, somos nós mesmos quem criamos as pedras no caminho. Como diz o ditado, quando você tropeça na mesma pedra várias vezes, já não é acidente, é escolha. O medo de encarar as mudanças, a zona de conforto e a preguiça de buscar a reflexão nos fazem repetir os mesmos erros. Os estoicos nos ensinam que o que realmente importa é como reagimos a cada situação. Não podemos controlar tudo, mas sempre podemos decidir como responder. Quando você começa a olhar para dentro, reconhece suas falhas e toma a responsabilidade pelas suas escolhas, tudo muda. Na próxima vez que cair, ao invés de culpar o universo, pense: o que posso aprender com isso? Como posso mudar minha reação? A responsabilidade é sua, e a liberdade também. 4. O inimigo chamado zona de conforto. Você já notou como é fácil se acomodar? Como aquele espaço familiar, seguro e previsível, parece tão confortável que se torna uma armadilha. O que você chama de conforto pode estar te impedindo de crescer. E muitas vezes, você nem percebe. A zona de conforto é como um carro parado no ponto morto. O motor pode estar funcionando, mas você não está indo a lugar algum. E é isso que acontece quando você se acomoda. Se sente seguro, mas na verdade, está parado no tempo, repetindo os mesmos erros. Os estoicos sempre enfatizaram que o crescimento acontece no desconforto. A verdadeira evolução surge quando enfrentamos o desconhecido, quando buscamos desafios. Sair da zona de conforto exige coragem, mas é isso que nos leva a aprender e conquistar novos horizontes. Então, da próxima vez que sentir que está confortável demais, pergunte-se: estou realmente crescendo aqui ou estou me acomodando? A mudança começa quando você decide se lançar ao desconhecido e aceitar o desafio. Lembre-se, o desconforto é um sinal de que você está indo na direção certa. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. 5. Os hábitos que te levam ao fracasso. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que amanhã seria o dia da mudança? Que
que começaria a acordar mais cedo, a se exercitar, a mudar sua vida. E quando o amanhã chega, tudo continua igual. Sabe por quê? Porque seus hábitos estão no controle, não você. Somos seres de hábitos, e muitos deles são feitos no piloto automático. Fazemos coisas sem pensar, sem questionar. E quando percebemos, estamos presos em um ciclo vicioso, seguindo o caminho mais fácil, mas não o mais produtivo. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade começa quando questionamos nossos hábitos. Quando tomamos a consciência de nossas ações diárias e escolhemos conscientemente o que queremos fazer, começamos a mudar de verdade. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece aos poucos. Pergunte-se: por que estou fazendo isso? Isso está me levando aonde quero ir? E lembre-se, cada pequena mudança, por menor que seja, tem o poder de transformar sua vida. A verdadeira mudança começa quando você toma as rédeas da sua vida e escolhe novos hábitos. Não espere pelo amanhã. Comece agora. 6. Aprenda com os erros. Você já se perguntou por que continua tropeçando nas mesmas pedras? É como assistir a um filme repetidamente, esperando um final diferente. Mas aqui está o segredo. Os erros não são o fim, são professores. A questão é: você está disposto a aprender com eles? Errar faz parte do processo humano, mas a insistência nos mesmos padrões mostra que há algo que não está sendo compreendido. Você está realmente ouvindo o que a vida tenta te dizer por meio dessas quedas? Talvez seja a hora de mudar o foco, olhar para dentro e entender o que pode ser ajustado. Frequentemente, repetimos os mesmos erros porque nos recusamos a parar e refletir. Não é a primeira vez que você diz nunca mais, e ainda assim, pouco tempo depois, tropeça novamente. Isso acontece porque ignoramos a essência do erro. Ele não é um castigo, é um convite à reflexão. Na próxima vez que tropeçar, pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Em vez de se afogar na frustração, veja os erros como degraus para o crescimento. É uma mudança de perspectiva, uma escolha de olhar para os tropeços como parte do processo de evolução. Os estoicos, mestres em lidar com as adversidades, nos lembram que não controlamos o que acontece, mas podemos controlar nossa reação. Então, em vez de se lamentar, assuma a responsabilidade e siga em frente, mais forte e mais sábio. Compartilhe seus erros com alguém de confiança. Às vezes, a clareza vem ao ver a situação pelos olhos de outra pessoa. Transforme seus erros em passos rumo ao sucesso. Eles não são falhas, são lições disfarçadas. Afinal, cada erro superado te aproxima de uma versão mais sábia e resiliente de si mesmo. Lembre-se, o erro não é seu inimigo, mas um aliado na construção do seu caráter. Cada tropeço é uma oportunidade para se aprimorar e para perceber o que realmente importa. Quando você parar de temer o erro e começar a abraçá-lo, verá que ele se torna um guia valioso. E ao aprender com os erros, você descobre o verdadeiro poder de ser humano, a capacidade de se reerguer a cada queda. O caminho do autoconhecimento é repleto de falhas, mas são essas falhas que nos tornam mais fortes, mais lúcidos e mais preparados para os desafios que virão. Com o tempo, você perceberá que as quedas não o definem, mas sim a sua capacidade de levantar-se, de aprender e de evoluir. Os erros são temporários, mas o aprendizado que vem deles é eterno. Por fim, tenha paciência consigo mesmo. Crescer não é um processo linear, e cada erro é um pequeno passo para a grande mudança que você deseja alcançar. 7. A arte de soltar. Já percebeu que quanto mais você tenta segurar algo, mais ele escapa? Como areia entre os dedos, o controle absoluto é uma ilusão. E se o segredo não fosse agarrar, mas soltar? Soltar não é desistir, é libertar. É entender que o que você possui não define quem você é. Pense nas vezes em que uma discussão só piorou porque você insistiu em ter a última palavra. E se, ao invés disso, você desse um passo atrás, respirasse fundo e deixasse o silêncio falar por você? Às vezes,
Insistimos em controlar coisas que estão além de nós, como o comportamento das pessoas ou os acontecimentos da vida. Mas a verdadeira força está em aceitar que nem tudo está sob nosso controle. Soltar é um ato de coragem, não de fraqueza. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder está em aceitar o que não podemos controlar. Quando deixamos de lado as expectativas irreais, encontramos uma paz que antes parecia inalcançável. Não é fácil, mas é libertador. Da próxima vez que sentir a necessidade de segurar com força algo que está fora do seu controle, dê um passo atrás. Solte e permita que as coisas fluam. Muitas vezes, o que buscamos já está dentro de nós. E ao soltar, você abre espaço para que coisas novas e melhores entrem na sua vida. Soltar também significa confiar no processo da vida. Acredite que, quando você relaxa a sua mão, o universo traz o que você precisa no momento certo. Não há necessidade de controlar tudo. Às vezes, o que você precisa é apenas liberar o espaço para que o novo entre. A vida se torna mais leve quando você para de lutar contra o fluxo natural das coisas. O controle excessivo nos prende a uma visão estreita, enquanto a liberdade de soltar nos oferece uma visão mais ampla e serena. Quando você solta, você se permite viver com mais tranquilidade, sem se sobrecarregar com as expectativas e tensões. Soltar não significa fraqueza, mas sim sabedoria para escolher o que vale a pena manter e o que é melhor deixar ir. Em última análise, soltar é um ato de autocuidado. Quando você aprende a soltar o que não pode mudar, você cria mais espaço para o que realmente importa, como o amor, a paz e a felicidade genuína. 8. O peso das emoções. Porque, mesmo sabendo o que nos prejudica, continuamos repetindo os mesmos erros. Talvez porque permitimos que nossas emoções sejam os capitães do nosso barco. O medo, por exemplo, é um especialista em travar nossos passos. Ele nos paralisa, nos faz hesitar. Por outro lado, a culpa nos afunda, nos convence de que não merecemos outra chance. Juntos, eles nos mantêm presos no mesmo ciclo de erros e arrependimentos. É como estar preso em uma tempestade emocional sem enxergar o horizonte. Mas, por mais que as emoções sejam intensas, lembre-se, elas são passageiras. Você é maior que o momento em que está vivendo. Mas aqui está o ponto. Nem o medo, nem a culpa precisam definir suas escolhas. Reconheça essas emoções, mas não as deixe te controlar. Encare o medo, aprenda com a culpa. Pratique o que os estoicos chamam de indiferença ativa. Aceite as emoções, mas mantenha o controle sobre suas reações. Você não pode mudar o passado, mas pode usá-lo como trampolim para algo melhor. Afinal, as emoções são como ondas. Elas vêm e vão. O importante é aprender a navegar por elas sem perder de vista o seu propósito. Entender e reconhecer suas emoções é o primeiro passo para libertar-se de seu poder. Não se trata de evitar o sentimento, mas de aceitá-lo sem que ele dite suas ações. Ao dominar essa habilidade, você ganha a liberdade de agir com sabedoria, não apenas reatividade. Em vez de ser controlado por suas emoções, transforme-as em combustível para a sua ação. Cada emoção pode ser uma oportunidade de aprender mais sobre si mesmo e sobre o que realmente importa. Lembre-se de que você não é suas emoções. Elas são mensagens temporárias, e você tem o poder de decidir como reagir a elas. Pratique a autocompaixão, reconhecendo que todos nós passamos por momentos de vulnerabilidade. As emoções podem ser poderosas, mas a sua capacidade de lidar com elas de forma saudável é ainda mais forte. Ao reconhecer suas emoções, você se torna mais livre para viver com intenção e propósito. 9. Pense antes de agir. Quantas vezes você agiu no calor do momento e depois se arrependeu? A impulsividade é como acelerar em direção a uma curva sem frear. O desastre é quase certo. Quando deixamos a emoção guiar nossas ações, frequentemente criamos problemas que poderiam ser evitados com um instante de reflexão. O tempo é seu aliado.
a pausa é uma ferramenta poderosa. Os estoicos acreditavam que o poder está na pausa. Antes de reagir, pare. Reflita. Visualize as consequências. Essa pequena pausa pode ser a diferença entre repetir os mesmos erros ou trilhar um novo caminho. Pense nas suas ações como movimentos de um jogo de xadrez. Cada decisão tem um impacto. Ao praticar a gratidão pelo que você já tem, diminuirá as chances de agir baseado em impulsos ou insatisfações momentâneas. Lembre-se, a vida não é uma corrida. É uma jornada onde o verdadeiro poder está na consciência de cada passo que você dá. Pare, pense e, só então, haja. A transformação começa quando suas escolhas se tornam intencionais. Essa pausa pode parecer difícil no início, mas ela é uma prática que traz clareza. Ao tomar um momento para refletir, você garante que suas decisões sejam mais alinhadas com seus valores e objetivos, evitando arrependimentos futuros. Parece simples, mas muitas vezes ignoramos essa prática, esperando que a vida siga seu curso sem nossa intervenção consciente. No entanto, cada pequena decisão, cada momento de reflexão, constrói o caminho para a pessoa que você deseja ser. Pratique a arte da pausa e você perceberá uma diferença significativa em como lida com os desafios da vida. Em vez de reagir automaticamente, você passará a agir de maneira mais assertiva e com mais controle sobre sua jornada. Por fim, lembre-se de que a verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em saber parar, refletir e agir com discernimento. 10. Redefina o seu caminho. Está na hora de mudar a sua história. Você já sentiu que está preso em um ciclo interminável, cometendo os mesmos erros repetidamente? Não importa quantas vezes prometa a si mesmo que vai mudar, parece que a história se repete, como se estivesse preso em um roteiro que você não escreveu. Mas, e se eu te dissesse que o autor dessa história é você? E que, a qualquer momento, pode pegar a caneta e reescrever o final? A verdade é que os erros que você comete não são obra do destino, nem um sinal de fracasso definitivo. Eles são reflexos das histórias que você conta para si mesmo. Histórias que moldam quem você é e como age. Se você acredita que não é capaz, que não merece ou que as coisas sempre dão errado para você, suas ações inevitavelmente seguirão essa narrativa. E aí está o ponto. Não é a realidade que te prende, mas a forma como você a interpreta. Imagine que você está navegando em um barco. Cada erro é como uma correnteza tentando te desviar do curso. Se você insiste em lutar contra ela sem aprender, continuará girando no mesmo lugar. Mas, se ajustar as velas e usar essa corrente a seu favor, pode chegar a lugares que nunca imaginou. Os estoicos, grandes mestres da resiliência, nos ensinaram a enxergar os erros como oportunidades. Para eles, o fracasso não é um fim, mas um ponto de aprendizado. Então, pergunte-se: o que esse erro está tentando me ensinar? Em vez de se culpar, use o erro como uma chance de recalcular a rota. Assim como um piloto de avião que ajusta o curso constantemente, você pode transformar tropeços em trampolins. Pense em uma discussão que você teve recentemente. Você reagiu no calor do momento e disse algo que se arrependeu depois? Talvez tenha agido sem pensar, apenas seguindo o padrão de sempre. Agora, pare e reflita. Como você poderia ter reagido de forma diferente? E mais importante, como vai agir na próxima vez? Pequenas mudanças nas suas escolhas podem gerar grandes transformações na sua vida. Mas, para isso, é preciso ressignificar a forma como você vê os erros. Eles não são marcas do seu fracasso, mas sinais de que você está em movimento, tentando, aprendendo. Lembre-se, você não é definido pelos erros que cometeu, mas pelas histórias que escolhe contar sobre eles. Hoje, você tem a chance de mudar a narrativa. Encare os erros como capítulos de aprendizado, e não como um ponto final. Redefina seu caminho e veja como suas decisões e sua vida se transformam. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal agora mesmo.
Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que podem transformar a sua vida. E antes de ir, dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele é uma continuação perfeita para te ajudar a dar o próximo passo nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, você é o autor da sua própria história. Reescreva-a com coragem e propósito.